Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do quarto episódio da 8ª temporada, Jaguar Cobra. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com um flashback lá pra floresta Birchwood. Nós vemos, né, o Mestre Wu indo até o laboratório, casa do Dr. Julian, e perguntando por ele sobre um garoto, né, chamado Zane. O Dr. Julian fala, né, que ele é a segunda pessoa que vai visitá-los em muito tempo, né? E ele comenta que no dia anterior eles foram visitados por um senhor que estava doente e parecia que o inverno o acompanhava, né? Então o Mestre Wu percebe que esse senhor, né, que visitou o Julian, era o Mestre do Gelo. E ele demonstrou, né, interesse no Zane, segundo o Julian. Como vocês já devem saber, ou devem ter percebido, né? Os poderes elementais, eles são passados, herdados pelas gerações, ou então quando o seu usuário, né, atual acaba morrendo, sem deixar nenhum descendente, geralmente o elemento escolhe um novo usuário. Então, foi basicamente o que nós vimos. Por exemplo, o Kai e a Nia herdaram os poderes elementais do fogo e da água dos seus pais, né? O Rei e a Maya. O Jay herdou os poderes, né, do raio da mãe dele. Então, dá pra sacar. E o Zane, como o Dr. Julian não era o mestre elemental, provavelmente o mestre elemental do gelo passou os poderes dele pro Zane nessa época. Mas, enfim, né? O Zane tá lá cortando lenha. E aí o mestre Wu diz, oi, tudo bom? É bom ver alguém com suas habilidades. E ele, você precisa que eu corte lenha? Ele, não, mas talvez precise de outra coisa. E aí o Zane pergunta, né? Porque ele tá ali e pergunta se o Wu tá perdido. E ele, não, perdido? Essa é uma palavra engraçada, né? Às vezes alguém precisa se perder para ser encontrado. O Zane fica meio confuso. Mas o Wu se despede, né, e diz que quando eles se virem novamente, o Zane terá que fazer mais do que cortar madeira. E aí, né, nós temos a abertura mesmo lá e vai para o episódio. Para quem não entendeu muito bem, sim, o Zane e o Wu já se conheciam, mas provavelmente o Zane não lembra disso porque ele tem, né, aquela alavanca, né, aquele botão de memória, e o Dr. Julian desligou quando ele morreu pela primeira vez. Então, por isso que o Zane não lembrava do Wu. Mas, enfim, né? E na época o Wu também não devia saber que o Zane era um robô. E se ele sabia, ele não conhecia o termo Nindroid, porque foi literalmente o Jay que inventou, mas beleza. De volta ao presente, nós vemos, né, o Jaguar Cobra dentro de um vagão de metrô, junto com a Ultraviolet, o Sr. E e outros filhos de Garmadon. E eles estão indo em direção a outro vagão, como se fossem bater mesmo, mas uma passagem se abre e esse vagão entra pela passagem secreta, né? O vagão em que o Jaguar Cobra tá para e a Ultraviolet diz que está na hora dele conhecer o Homem Grande. Enquanto isso, o Lloyd tá lá em cima, né? Em cima de um bondinho, perguntando pra eles se eles conseguem localizar o Zane, já que a Pixel perdeu o sinal dele. E, tipo, eles não conseguem captar o sinal do Cole, que foi capturado, né? Então ele deve ser um prisioneiro e deve estar no esconderijo. E aí, a última vez que eles pegaram o sinal do Zane foi no metrô mesmo, na estação. Então o Lloyd tá indo pra lá, um senhor o avista, né, e diz, olha filho, olha o ninja verde. Só que quando o garoto vai olhar, tipo, o Lloyd já não tá mais ali. Ele, sei pai. E aí, né, o Kai e o Jay estão meio nervosos, né, preocupados com o Cole e com o Zane. O Kai até tenta apressar a Nia pra ajudar, só que ela disse que tá trabalhando numa moto, né, e ela pede a ajuda da Harumi. Só que a Harumi, né, ela acaba entregando uma chave errada lá pra Nia. A Nia tinha pedido uma coisa, a Harumi entregou outra. Aí ela diz que vai procurar fazer alguma coisa mais útil. E aí, né, o Kai e o Jay falam que vão procurar pelo Zane e o Cole nas outras estações. E o Lloyd fica lá, né, numa estação principal, meio que olhando os mapas, perguntando onde está o Zane. Enquanto isso, o Cole tá preso numa cela, né, e a cela é de Vengeance, então não dá pra ele quebrar com a super força dele. E aí ele escuta, né, dois filhos de Garmadon lá carregando um cesto, falando que é a chave para a última máscara Oni. E aí ele fica muito nervoso, né, acaba, tipo, falando sozinho. E eles, cara, para de falar sozinho. E ele, não, eu não tô falando sozinho. Quer dizer, tá, talvez eu esteja, mas enfim. E aí, né,
o Jaguar Cobra, ele é levado, né, pela Ultraviolet e pelo Sr. E pra como se fosse uma área aberta lá no esconderijo, e ele conhece o Homem Grande, né, que se chama Kilo. E aí ele questiona, né, se o Kilo é o líder dos Filhos de Garmadon. Ele, não, eu não sou o líder, mas o meu trabalho é decidir quem entra e quem sai. O Jaguar Cobra tenta conseguir mais informações, só que o Kilo diz que não. Para ser um filho de Garmadon, ele deve pilotar com eles no racha, né? Que é o Dentes. Basicamente é um racha de moto. Pois é. E aí a Ultraviolet fica zombando porque o Jaguar Cobra não tem uma moto, e ele dá uma desculpa de que ele foi culpa dos ninjas que acabaram com a moto dele. E aí o Kilo pede, né, para que a Ultraviolet dê a moto dela para o Jaguar Cobra. Pois ela fica resmungando, dizendo que quer participar dos Dentes, mas ele diz, não, o Silencioso quer você aqui. E aí o Jaguar fica, ok. E aí, né, corta a cena, a Ultraviolet pede para que os dois filhos de Garmadon não guardem a cela do Cole saiam, pois ela quer interrogá-lo, né? E aí, quando ele sai, né, a Ultraviolet revela que é só o Zane disfarçado. E, ai, Zane, que bom! Olha, por favor, você precisa pegar a chave e me soltar, pois eu ouvi aqueles dois conversando que eles estavam com a cesta, né? E eles já estão com a chave para a última máscara Oni. A gente tem que dar o fora daqui, me solta. Só que o Zane diz, olha, eu não posso fazer isso, eu tenho que descobrir quem é o líder. Faz o seguinte, quando o lugar ficar vazio, você foge, tá bom? Ele, o quê? Zane? Só que aí, né, isso é um paralelo lá com a quarta temporada, o episódio 4, Ninja Roll, onde os papéis estavam invertidos, onde o Zane estava sendo mantido prisioneiro do Chen e o Cole estava lá, né, pra resgatá-lo. Tipo, ele já tinha perdido os poderes, e aí ele encontrou o Zane e prometeu, né, que ia dar um jeito de soltá-lo. E aí ele foi embora. Mas, enfim, a Ultraviolet verdadeira aparece na cela do Cole, né? E ele diz, não tô falando sozinho não, eu sou meio doido, enfim. Ela, eu também sou, garoto. E aí, né, o Jaguar Cobra e os outros filhos de Garmadon se preparam para fazer o racha de moto, né, que é o Dentes. E eles partem dali pelo túnel. Quando a Ultraviolet recebe uma ligação do Silencioso, que expõe o Jaguar Cobra, revela que ele é o Zane. E aí, né, tipo, a Ultraviolet fala pro Kilo, né, pelo comunicador, e ele ordena, né, que os filhos de Garmadon impeçam que o Jaguar Cobra conclua a corrida, né. Eles começam a bater na moto dele, né, e o disfarce do Zane começa a falhar. Enfim, uma das motos começa a vazar óleo, pegar fogo, mas o Zane consegue ir para as ruas, né, de Ninjago City, perseguindo os filhos de Garmadon mesmo. E ele nota, né, que na moto do Kilo ele tá com a máscara do engano. Então ele informa a Nia, né, do que tá acontecendo. Ela, tá bom, a gente já tá mandando uma moto pra você. Zane, cadê o Cole? Enquanto isso, o Cole tá lá na sala dele, ainda sem saber o que fazer. Quando ele tá falando sozinho, né, e um dos guardas lá fica, ai, cala a boca, moleque. Então ele decide cantar Glowworm de novo, a música que ele cantou no episódio anterior, né? O guarda fica tão raivoso, tão agoniado, ele vai até a cela do Cole, mandando ele parar, e aí o Cole nocauteia o cara e pega a chave dele. E aí ele abre a cela, né? Enquanto isso, o Zane, ele acaba meio que perdendo, né, os filhos de Garmadon no trânsito. Ele perde os filhos de Garmadon no trânsito, ele pede pra Pixel mapear rotas alternativas, mas ela diz que todas as rotas estão bloqueadas. Então, né, ele decide ir a pé mesmo. O disfarce dele começa a falhar, né? E o mesmo cara que tinha visto o Lloyd mais cedo diz, olha filho, veja o Ninja Titânio. Só que nesse momento o disfarce do Zane volta a funcionar, né? Ele, não pai, não é não. E aí, né, a Nia e a Harumi despacham a Snake Bike pro Zane. Ele pega, né, e começa a partir. Ela é muito rápida. Enquanto isso, o Cole abre a cela onde tá a cesta, né, dizendo que a cesta onde tá a chave da última máscara. Só que aí quando ele abre lá o cobertor na cesta, não tem chave nenhuma, e sim um bebê. Ele, o quê? Não, desculpa bebezinho, eu sei que você vai entender, mas enfim, eu tenho que ir. E aí quando ele dá as costas, o bebê começa a chorar, ele, ai, tá bom. E ele fica cuidando, né, do bebê. Quando ele vai se virar pra sair da cela, a Ultraviolet aparece e começa a lutar contra o Cole, né, brigar com ele, dizendo que o Garmadon vai voltar e tal. Ele, não, o Lloyd fez ele ficar do bem. O Garmadon se sacrificou por Ninjago. Ele não era um homem mau.
E a Ultravioleta diz, esse será e ele irá destruí-los. Então ela empurra o Cole e o bebê pra fora da cela, né? Quando ela vai atacar, o Cole prende ela na cela. Meu Deus, que burra. Mas enfim. E aí, né, o Zane nota que a Snakebite tem um gancho. Ele começa a puxar, né, os filhos de Garmadon pra longe e a perseguir o Kilo. Só que aí o Kilo coloca a máscara do engano, né? Fica todo turbinado. E ele ganha o poder de levitação. Ele levanta a Snakebite, mas o Zane consegue se recuperar. Ele levanta algumas rochas, né? Pra jogar no Zane. Mas a Nia ativa, né, um novo brinquedinho que ela colocou na Snakebite, que é o Falcão, que recebeu um visual novo. Por algum motivo. Ele não tá nem um pouquinho parecido com a última vez que o vimos, que eu acho que foi na 6ª temporada. E aí que tá. Essa também é a última aparição do Falcão. Depois desse episódio, não aparece mais na série. O que aconteceu? Não sei. Mas o Falcão ajuda o Zane, né? Depois volta pra moto e é isso. E aí o Kilo fala pro Sr. E, né? Você trouxe o ninja com você, resolva isso. E aí o Kilo foge, né? Despistando o Zane e o Sr. E. O Zane e o Sr. E estão brigando lá, meio que numa ravina, né? E aí, tipo, ele, quem é você? Você não fala, né? Você é o silencioso, você é o líder, quem é você? O Sr. E lá, ele meio que consegue prender a moto dele na Snakebite e eles estão indo em direção a uma cratera. Então o Zane se joga da moto, o Sr. E se joga da moto. E aí quando o Zane se recupera, né? Ele nota o Sr. E recolocando o braço. E ele percebe, você é como eu, você é um Nendroid. E aí o Sr. E se vira pro Zane e o episódio acaba. Nossa, gente, que tenso. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.